RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bem, bom dia para você, Rio Grande. Movimento está começando para 27 cidades de todo o estado do Rio Grande do Sul. Alô, você de Passo Fundo, Pelotas, alô, Santa Maria, Santa Cruz, alô, Cruz Alta, Erechim, Uruguaiana, Grande Porto Alegre, nossa capital querida, nossa Canoas, aí você em Canoas ligado, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e Novo Hamburgo também ligados aqui no nosso Rio Grande Movimento. A partir de agora você pode participar conosco, né? Com toda a equipe aqui, pelo Facebook. Daqui a pouco tem o Ribeiro Neto nas Verdades da Bola. Você também pode participar com ele, pode mandar um recado para Ribeiro Neto. Daqui a pouco nós temos entrevistas importantes. Hoje é um dia nacional dos surdos e da luta pela inclusão. Por isso nós vamos também conversar aqui com uma otorrinologista, Daniela Preto. Nós vamos saber também dela quais são as principais causas da perda de audição. Se você tem problemas disso também, quer saber mais, daqui a pouco vamos saber mais sobre isso. Vamos também falar, daqui a pouco a Lilian vai falar sobre o chinchila. Você conhece esse bichinho? Conhece? Hoje é um dia do quadro Pet nosso. Sempre teremos aqui nas quartas-feiras o quadro Pet, uma curiosidade dos nossos pets. Você vai saber hoje sobre o chinchila e a Lilian vai fazer essa entrevista com o Rogério, que já está por aqui. Mas primeiro a previsão do tempo, me dá na tela aí, ô Márcio, previsão do tempo para hoje. Porto Alegre, 19 graus a mínima, máxima 27 graus. Tempo parcialmente nublado entre sol e nuvens. Pelotas, muitas nuvens carregadas, mínima 17, máxima 26. Rio Grande, mínima 17, máxima 20. Canoas, mínima 18, máxima 28. Parcialmente nublado também, né? Porque é Grande Porto Alegre. Santa Maria, nuvens carregadas, mínima 18, máxima 26 graus. E agora as manchetes da verdade As Verdades da Bola com Ribeiro Neto. Tudo bem, você viu que eu tô cada vez mais elegante aqui no teu Cara, você vem desfilando aqui. Cara, é uma homenagem a ti, que é um cara que tá de terno, gravata, um cara que, não, né? sem gravata. Mas faz de conta que entendeu? É um cara formal. Mas tu vem desfilando blazers aqui. É que eu sou um cara mais esportivo, né? Eu com meus 38 anos, eu tenho que parecer jovem. 38 até aqui. Olha aqui, galera, o negócio é o seguinte aqui. Dois ídolos, tá? E a dúvida, vem aqui essa aqui, olha aqui, ó. Você acha que o D'Alessandro tem que estar em campo no lugar do Patrick contra o Venezuela da Bahia? Sim ou não? Tem pontos positivos da liderança, né? Ele é epidérmico, a sua qualidade, por que não? Mas tem a questão do andamento do jogo, a sua resistência física, né? A velocidade que o Inter precisa ter para derrotar um adversário que virá fechado, né? E no caso do Grêmio, Kahneman é um monstro. Entendeu? Só que ele está pendurado na Libertadores da América. Você acha que ele tem que jogar contra o Tucumã e correr o risco de ficar de fora da primeira semifinal? Ou contra River Plate, ou contra o Independiente? Ai, que dúvida cruel! Alô, Renato! Alô, Dair! Essa bronca é com vocês, mas nós aqui vamos discutir. É ou não é? Tá certo? Daqui a pouco, Ribeiro Neto e as Verdades da Bola na RDC TV não é para 27 cidades, é para o mundo inteiro nas plataformas digitais, tá? Verdade. E você não pode não estar com a gente. Que bom que você me corrigiu no ar. Obrigado. Eu me esqueci desse detalhe. Corrigiu no ar? Não, eu agreguei ao que você disse, é diferente. Tá bem? Valeu, Ribeiro. Daqui a pouco as verdades da bola com o Ribeiro Neto. Obviamente, você pode nos acessar pelo Facebook, ali pela página. Bota a página aí, faz favor. Isso, Márcio. Obrigado. Pelo Facebook, também no YouTube e também no Twitter. No Twitter nós estamos ao vivo agora também. E agora eu vou chamar minha colega, que ela anda meio afastada, apartada de nós aqui no estúdio. O pessoal tá estranho, diz assim, eu te vi só pela TV, porque ela tá em outro, tá na redação. Hoje ela tá aqui no estúdio com a gente para fazer a entrevista, para fazer o quadro Pet.
Lilian Abelim, bom dia. Muito bom dia, Forcolém, bom dia, Ribeiro Neto, bom dia também aos nossos telespectadores. Adorei que o Ribeiro deu essa corrigida aí, porque realmente, né, a gente tem esse bordão aí dos 27 municípios, eu inclusive sempre falava aqui com o Forcolém no programa, mas a gente é uma RDC TV digital, né, então estamos aí para o mundo todo, você que está nos assistindo aí, gaúcho que está aí, não sei em que país, porque estamos tendo audiência em vários países, segundo já tem apurado aqui o pessoal do marketing. Então, siga com a gente, porque agora o nosso assunto é pets, são pets. A gente vai falar agora com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Chinchilas. Vamos aprender um pouquinho como criar esses animaizinhos em casa. Muito bom dia, Rogério Oliveira. Bom dia. Vamos falar então desse bichinho, as características dele, porque a gente sabe do carinho que principalmente as crianças têm, né? Agora teve a Expo Inter ali no pavilhão dos pequenos animais, todo ano ali os coelhos e chinchilas são uma das grandes atrações, né? Vamos explicar então qual é a grande diferença ao escolher, por exemplo, não só para as crianças, né? Quando alguém vai escolher entre um coelho e a chinchila, por exemplo. Na realidade, na Expo Inter foi já o 3º ou 4º ano que a chinchila é um sucesso, né? Ela vem já nos últimos anos se tornando, depois do gato e cão, o pet mais procurado, porque ela tem uma série de facilidades em comparação com outras espécies. O coelho que tu perguntaste, por exemplo, o coelho tem uma urina forte, é difícil ter em casa, ele não interage tanto. A chinchila tem a urina fraquinha, não tem cheiro, não tem vacina, não é manso, interage com a criança desde a tenra idade. Então a chinchila tem uma série de vantagens como pet, que hoje o Brasil já está vendo. A chinchila, como eu te disse, é o 3º pet mais procurado hoje. O 3º mais procurado, e isso tem aumentado nos últimos anos mesmo, é o número mais recente, né? Tem. Nos últimos 5, 6 anos a chinchila tomou um espaço grande, vindo principalmente de São Paulo, naquela vida agitada que eles têm a chinchila como pet, tanto adultos como crianças, e eles deixam ela na gaiola durante o dia, que é o natural, e à noite interage, brincam, as crianças brincam e ela volta para a gaiola. Ela não transmite doença aos humanos, uma coisa importante. Ela não tem vacina, outra coisa importante também. E outra, muito mais importante, ela tem um custo baixíssimo. Comparado com outros animais, a chinchila gasta 20, 30 reais por mês para se termos um animal de estimação. Então, não há dúvidas de que ela é bem mais fácil para criar em ambientes menores, em apartamentos. Não tem a mínima dúvida. Ela não tem nenhum limitante, como pode-se dizer, para outros tipos de animal, como, por exemplo, os roedores. Os roedores têm vida curta, duram 3, 4, 2, 5 anos. A chinchila dura que nem um cão. Ela vai até 12, 13, 14 anos. Então, é tudo perfeito para o pet. Dura bastante, então. Dura. Vamos falar, então, um pouquinho mais dos cuidados, né? A alimentação, tu disseste que tem um custo baixíssimo, né? Como é que é a alimentação da chinchila? Ela é bem básica. Ela come ração específica para chinchila, que tem no mercado. Tem em qualquer mercado, em qualquer local do Brasil. E come alfafa, que também nós temos em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade. Ela toma água normal, água tratada, e ela tem uma, não digo limitação, mas um cuidado maior que tem que ter, porque ela vem dos Andes, uma região fria, ela não gosta de muito calor. Então, temperaturas acima de 30, 35 graus, ela sente um pouco. Então, nós precisamos botar um ventilador, botar ela num local mais fresco, não levar ao sol. Então, isso seria o cuidado maior com ela. Fora isso, é um animal muito mais rústico que os outros animais, que coelho, por exemplo. Pois é, até um colega nosso estava conversando antes aqui, né, contando que ele tinha uma chinchila antes que sofria muito com calor, que ele tinha que colocar na geladeira nos dias de intenso calor. Quais são as recomendações? Tem alguns cuidados mais básicos, né? Até com prevenção, a gente pode botar uma garrafinha congelada com água dentro da gaiola dela, botar um ventilador direcionado para cima do animal. Então e quem vende a chinchila tem essa obrigação de dar as orientações básicas para que isso não aconteça. Nós temos, por exemplo, o contato na Expo Inter há 10 anos. Os 10 anos atrás ninguém conhecia a chinchila. Hoje, cada grupo ou cada 2, 3 pessoas que passam no nosso stand, alguém já comenta, aquele animal é chinchila, eu já tive, meu primo teve, eu tenho. E como é que é o banho dela? É banho seco. Ela toma banho, que é também uma característica que ela traz lá dos Andes, em pó de mármore. Não é banho com água, é banho seco. Ela toma banho de pó
para tirar a oleosidade do corpo. Ela é bem limpa, é bem higiênica a chinchila. Ela é originária de onde? Ela vem dos Andes, do Peru, da Argentina, no Chile e da Bolívia. Então no Brasil também a febre das chinchilas começou mais recentemente, né? Sim. Quanto tempo em média vive? Tu falou 14, 12, 13, 14 anos. Tem casos na nossa clínica de chinchilas que vão a 19, 20 anos, né? Mas são exceções. Mas é que nem o cão. Ela vive em média 13, 14 anos, bem cuidada, bem alimentada e sem nenhum exagero. A gente tem mais uma chinchila para mostrar aí, é isso? É a mesma, é a irmã dessa, elas são iguais. Essa standard é a básica, é a que tem lá nos Andes. A gente pode mostrar ela também? Pode, claro. Essa que tu trouxeste aí no teu colo tem quanto tempo, Rogério? Tem 3 meses, 4 meses? Essa tem 3 meses. A que eu vou pegar agora é um pouquinho mais nova e tá dentro da caixinha aqui, mas são irmãs. Ah, que amor. Ela é menorzinha, essa tem 2 meses, ela tá recém saída da mãe, né? Então esse é o tamanho certo e ideal para a gente pegar para estimação. E ela pode ser pega pelo rabo, não se preocupem, isso não machuca, né? E tu queres pegar um, fica à vontade. Vamos ver. Pode pegar pelo corpinho, não tem problema. É bem mansinho. É praticamente do tamanho da palma da mão essa aqui, hein? Isso, e ela fica mais ou menos com 500 gramas desse tamanho. Essa tem 2 meses. Ela não passa de 500 gramas. 500 gramas, tá certo. E a pelagem, tem que ter algum cuidado especial, não? O pó que nós já falamos, o pó de mármore, que é o tira a oleosidade do pelo, e ela tem essa característica do cinza, que é a que vem lá dos Andes, e nos 2007 a nossa empresa trouxe para o Brasil as mutações, que são as chinchilas coloridas. Então tem branca, tem bege, tem black. Isso que eu ia te perguntar. Tem várias cores. Mais comum, as mais comuns são as cinzas mesmo, é o que a gente mais vê, né? 95% são as cinzas. Agora uma pequena parcela que é a mutação são as coloridas que estão entrando no mercado brasileiro agora. Certo. E é verdade que eles não precisam de vacina? Como é que funciona a vacinação? Não, eles não têm nenhum tipo de vacina. Aliás, é um animal muito rústico, né? Fora essa característica do calor que eu te disse, eles não têm que dar vermífugo, não tem que dar vacina, não tem que dar nada. Mais uma razão do custo ser baixo. Certo. Bom, e as crianças, a gente falou ali da Expo Inter, né? Coelhos e chinchilas são a atração maior, mas entre esses bichinhos ali fica uma dúvida na hora de escolher ali entre chinchila, coelho, hamster. O que tu teria também eu sou suspeito, mas como eu te disse, o custo mais baixo, não tem cheiro, dura muito mais do que esses outros animais, interage mais, ela fica mansa, entre um cão e um gato, o que o coelho não fica, né? O cheiro da urina do coelho, o hamster vai até 3, 4 anos e também não é muito dócil. Nada contra os outros animaizinhos, que eu também gosto, até porque eu sou veterinário. Claro. Mas eu acho que a chinchila é o animal perfeito para estimação. Bom, e a criançada tem que ter um pouco mais de conhecimento, assim, porque muitas crianças, né, ao adotar esses animais, eles veem como um brinquedo, né? Tem que ter a consciência do cuidado que precisa. Os pais precisam ter essa noção, mas hoje em dia, diferente do que era anos atrás, tem a empresa, tem as empresas, tem a Associação Brasileira, que eu sou presidente, tem a Associação Gaúcha, que orientam as pessoas, tanto na Expo Inter como nas suas lojas particulares. Eles não só vendem como vendem em pet shops, mas eles vendem já dizendo quais são as características, os cuidados, o manejo, a alimentação. E aí ela, como qualquer outro animal, né? Bem cuidado, ela dura muito. Claro. E qual é o preço médio de uma chinchila? A média tá R$200, um animal cinza standard desse. E aí, à medida que vai mudando a cor, vai aumentando. Pode ir até R$1.000, um animal com uma coloração bem diferente. De R$200 a R$1.000, tá certo. Muito obrigada pela participação também dos nossos animaizinhos. Aqui tem nome esses aqui, não? Não, esses por enquanto são chinchilas. Ainda estão sem nome. Quando forem pro dono, vão receber o nome. Então tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui no programa. Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais informação e notícias para você. Rio Grande Movimento está de volta e hoje eu quero falar para você que é o Dia Nacional do Surdo e por isso nós vamos saber quais são as principais causas da perda auditiva. Já está comigo aqui a doutora que vai nos responder a isso, doutora Daniela Preto.
otorrinologista. Isso Tudo mesmo. bem. Laringologista, é verdade? Otorrinolaringologista. Nossa, isso aqui é tem que fazer uma aula de fono antes. Otorrinolaringologista. Então tá bem. Doutora, hoje é o Dia Nacional do Surdo e muitas vezes a gente nem percebe, estamos colocando em risco a nossa audição. As crianças hoje já estão direto com fones e às vezes para não interromper uma conversa ou incomodar o ambiente, a gente coloca o fone. Isso pode estar prejudicando a nossa audição? Com certeza. Temos que ter cuidado realmente com o uso excessivo dos fones. Eu acho que vale a regra e o bom senso da questão do uso excessivo, né? Certo. Nós sabemos que são equipamentos que têm muita qualidade, muitos atrativos, muitas vantagens, é muito diferente de anos atrás. Então, realmente os adolescentes, quase todos, escutam muita música e assistem vídeo. O que nós temos que tomar cuidado é realmente com o volume, né? Com a intensidade do som. Sim. A exposição excessiva e por períodos prolongados a ruídos acima de 85 decibéis provoca lesões, né? E essas lesões são irreversíveis sob o ponto de vista biológico, médico, celular. Então, o trabalho tem que ser na prevenção. Facilmente um iPod, um dispositivo desses de reprodução de música que a gente coloca o fone, ultrapassa, sim, esses 85 decibéis. Então, no volume máximo, ele vai a 100, 105 decibéis, que o tempo tolerado de exposição a esse som é de 4, 5 minutos, sim. 15 minutos no máximo por dia, neste volume. Claro, né? Volumes mais baixos, a gente até pode ouvir por mais pais tempo. Temos que dar uma regulada, ver como é que... Deixa eu ver o volume, filha, exatamente, né? exatamente. Não está muito alto, está alto. Vamos acostumá-lo naquele volume médio. Exato. O ideal é que fique confortável para que a pessoa consiga ainda ouvir o som ambiental, conversar com alguém, né? É muito perigoso e a gente vê muitas pessoas praticando esportes ao ar livre, em ambientes ruidosos, correndo, por exemplo, numa avenida movimentada, com o fone. Para conseguir ouvir a música, ela vai ter que usar um volume muito alto. Mesma coisa dentro de um transporte coletivo, onde tem um ruído importante do motor, né, do veículo, e que para ouvir a música ela vai colocar acima do ruído. E aí começa então a extrapolar esse limite de risco. Doutora, eu sou um radialista também, né? Então eu sou já da geração radialista executivo, quer dizer, a gente apresenta, roda as músicas e tal. Normalmente nós estamos com fone. Então, nós sempre fazemos aquela audiometria anual, né? Audiometria para ver como é que está. Mas já vi muitos colegas ficarem surdos. Eu vi muitos colegas perderem 90%, 80%. Muito também por causa que colocavam os fones fechados e com os graves muito fortes. Exato. O grave é uma coisa que arrebenta. Por isso que esses fones, eles têm um médio agudo maior, né? Não tem graves. Tem que haver uma equalização do som, realmente tem que haver um trabalho para que haja realmente uma adequada recepção do som pelo ouvido dessas pessoas que trabalham continuamente com os fones. Então, tem que ter realmente calibração desses equipamentos, aferição disso. E sim, os protocolos de prevenção envolvem a realização periódica de exames audiométricos para todos os trabalhadores que se expõem ao ruído. A ruído qualquer. Né? E tem trabalhadores que dentro do trabalho, eu vi outro dia na internet, não sei se a senhora viu, vale a pena procurar se a senhora não viu no YouTube, como se faz a pipoca, aquela doce que a gente compra que é colorida, sabe? Sim. A senhora já viu como faz aquilo? Não vi esse vídeo. A senhora que é especialista na área, procura no YouTube. É uma explosão. Tem canhões, tem assim 10 canhões. Na fábrica, isso. Na fábrica. Aí eles colocam um protetor, mais o fone. o concha por cima. E mais o concha. Aquilo mas dá um estouro assim no ambiente e as pipocas voam e caem em cima de um negócio onde elas já vão sendo captadas. Mesmo assim, só essa vibração não faz alguma coisa nos nossos tímpanos? Em princípio, claro que teria que aferir com equipamentos o nível de pressão sonora desses ambientes. Isso é algo que é bem regulamentado já. O Ministério do Trabalho fiscaliza isso e os trabalhadores realmente utilizam e devem utilizar essa proteção. Isso deve ser fiscalizado, mas deve também haver conscientização para que realmente usem isso. Sim. Vários trabalhadores, vários pacientes chegam para mim no meu consultório
consultório e reclamam que é desconfortável usar o equipamento de proteção individual, que não querem usar, que confessam para mim que muitas vezes, eu tiro um pouco, ninguém está vendo. E realmente isso é algo sério. E essa questão trabalhista, ainda bem, no nosso país já está relativamente bem regulamentada. É claro que isso tem que ser fiscalizado continuamente e tem que haver a conscientização também do próprio trabalhador, que às vezes resiste à questão da proteção. Mas sim, aquilo abafa, protege, fazendo a proteção dupla, se tem aí um abafamento de uns 40 decibéis, então realmente a gente consegue deixar abaixo do nível de tolerância. Mas um aspecto fundamental, eu acho que é esse primeiro tema que foi abordado, que é a questão do entretenimento com sons, né? O trabalhador, ele é submetido já a um protocolo de prevenção. Esses DJs. Então, teoricamente, ele deveria participar desses protocolos de prevenção de saúde auditiva dos programas realmente de medicina do trabalho. Então, a empresa que contrata tem que realmente fornecer proteção, prevenção, fazer audiometria periódica. Isso nas indústrias é bem estabelecido. Ou trabalhar menos horas. Um show dele tem que ser de 2 horas no máximo. E usar o fone não só com o intuito dele escutar e ter o retorno do que ele está colocando lá na mesa de som, mas também para abafar o som ambiental. Porque quando a gente vai num show, acontece aquilo, a gente está ouvindo aquele som grave e alto, você sai dali e sai com um zunido, né? Isso é normal? É normal, é um reflexo protetor, na verdade, do nosso ouvido, tá? A gente tem lá na orelha média, no ouvido médio, um músculo chamado músculo tensor do tímpano. Entendi. Quando a gente é submetido a um ruído intenso, de forte intensidade, esse músculo se contrai de maneira reflexa, tensionando a membrana timpânica, fazendo então com que ela vibre menos, que ela literalmente filtre um pouquinho o som. A gente tem uma perda auditiva temporária, então a gente sai com o ouvido um pouco abafado e, consequentemente, ele fica zunindo um pouco. Mas atenção, se esse zumbido durar mais do que 12 horas depois de uma exposição sonora, procure atendimento, procure fazer uma audiometria o quanto antes, porque podem haver lesões, sim, a nível celular, no ouvido interno, na cóclea. Quais são as lesões mais graves e as mais usuais? Na verdade, a exposição ao ruído e a lesão induzida pelo ruído, a gente considera que ela é sempre grave, porque ela vai ela lesiona a orelha interna, o ouvido interno, a cóclea, aquele órgão em forma de caracol, né? Que é onde é o órgão sensorial mesmo. Então, provoca um tipo de perda auditiva que é neurosensorial. É uma lesão mesmo no órgão sensorial, na terminação nervosa. E nervo, em princípio, até hoje, com a nossa ciência, não se regenera. Isso vai, claro, talvez avançar com todas as pesquisas de células-tronco e tudo, mas isso está engatinhando. Então, uma vez perdido. A senhora está falando do nervo que fica atrás. Atrás, na cóclea, no ouvido interno. Tá, e essa membrana que a gente chama de tímpano, quando ele estoura, ele tem recuperação? Ele tem recuperação. Então, é mito falar que perfurou o tímpano e ficou surdo. Entendi. Realmente, a perda de audição, que é mais estabelecida e permanente, ela é a perda de audição neurosensorial. Lá no nervo. Existem 2 tipos básicos, a neurosensorial, que é na cóclea, né, e no nervo auditivo, que vai levar o som da cóclea até o cérebro. E existe a perda de condução, perda auditiva condutiva, onde o aparelho amplificador do som que nós temos natural, que é o tímpano e os ossículos, né, os menores ossos do corpo humano estão logo atrás do tímpano, são 3, martelo, bigorna e estribo. Eles são amplificadores, eles nos dão uma amplificação aí de 40 a 50 decibéis no som. Então, a pessoa que perde completamente o tímpano, não tem nada, por algum motivo teve uma infecção, rompeu e não sobrou nenhum resquício, ela vai perder aí 50, 60 decibéis de audição. Mas a gente tem como recuperar cirurgicamente ou às vezes perfurações pequenas até com tratamentos Falando não cirúrgicos. Assim, a gente percebe como o nosso corpo é perfeito, né? Quando tudo está dentro dos conformes, está no lugar, né? Tudo está no lugar. Agora, saindo do som e indo para outro tipo de lesão, cotonetes. Eu tenho 2 perguntas para a senhora. Primeiro, um cotonete pode causar uma lesão grave? Segundo, é mito essa questão de limpar demais o ouvido, ou seja, tirar essa cera que a gente chama, né? Sim.
tira a proteção natural? Como é que funciona isso, doutor? Para a gente ficar higiênico ao mesmo tempo e protegido. Existe essa cultura, né, na sociedade de que tem que limpar o ouvido, né? A gente cresce ouvindo isso dos nossos pais. E não, na verdade o ouvido, o cerume, ele é produzido por uma glândula que está na pele do canal auditivo externo. São glândulas semelhantes à glândula sebácea, a glândula que produz oleosidade. Então, fazendo um paralelo até com a oleosidade, tem pessoas que têm o cabelo, a pele mais oleosa ou menos oleosa, isso é uma peculiaridade de cada um. Da mesma forma, pode ter mais ou menos produção de cerume. O cotonete, ele é nocivo porque ele atrapalha o mecanismo autolimpante do ouvido. Sim, o nosso ouvido é autolimpante. A gente tem uma renovação de células na pele do conduto que é de dentro para fora. Então, ela vai continuamente jogando a cera produzida para o lado de fora. A maneira correta é limpar onde o dedo alcança. Enrola numa toalhinha, à medida do dedo. O cotonete acaba introduzindo um pouco além e aí duas coisas podem acontecer. Naquelas pessoas que têm mais produção de cera, vai acabar prensando a cera para dentro e formando plugs de cerume. Aquelas pessoas que mais tentam se limpar, paradoxalmente, acabam ficando com um tampão de cera, né? E a pessoa que tem menos produção de cera, que não é um hiperprodutor, vai tirar o pouquinho que tem. E aí realmente entra nessa questão. É benéfica, a cera faz bem. Ela é uma secreção que protege a pele do conduto auditivo externo. Ela é oleosa, então ela repele a umidade, ela não deixa a pele ficar úmida. Ela tem anticorpos que nos defendem então de vírus, bactérias e fungos. Inflamações. Ela tem pH ácido, ela tem acidez, então ela também evita a proliferação de bactérias. Então no bebê, nas crianças pequenas, não tem que ficar com essa mania de querer deixar bem limpo, pode usar, é a proteção da criança. A gente tá falando da marca aí, né? Pode usar as hastes de cotonete para outros fins, para maquiagem nas mulheres, para limpar o umbigo, pode, né? Para limpar algum eletrodoméstico, alguma coisa delicada. Para o ouvido, não. Talvez a curvatura aqui do pavilhão auricular, se quiser utilizar. Mas é uma tentação utilizar os cotonetes, porque a sensação é gostosa. Então tá ali, a pessoa vai acabar introduzindo um pouco além do que deveria. E a gente recomenda usar só o dedinho. Chega ao ponto de um cotonete poder estourar um tímpano? Chega. Eu trabalho no pronto-socorro municipal de Porto Alegre, eu vejo esses acidentes. Pode, porque a distância é curta até a membrana do tímpano no fundo do conduto. Claro que dificilmente a pessoa voluntariamente alcança lá e perfura. São acidentes. Na mesma hora, uma criança veio do lado, bateu, a mãe estava com o bebê no colo e botou o cotonete, o bebê bateu a cabeça. Eu já vi vários acidentes. Ou criança assim mesmo sai correndo e cai. Cai, deixa o cotonete ali e sai para fazer alguma outra coisa. As pessoas fazem isso e os acidentes de fato acontecem, né? Olha, por exemplo, eu trabalho em TV, eu trabalho com esse ponto aqui, né? Eu trabalho no volume menor. Ótimo. Porque eu tenho uma audição, graças a Deus, ótimo para não ficar, né, um ruído muito grande. Sim. Mas também eu tenho essa preocupação de estar com o meu ouvido limpo sempre, então todo dia eu faço uma higiene e passo o cotonete e, né, para entregar. Logicamente, quando nós pegamos o ponto que a minha colega estava no outro ouvido. Antes de passar para ela, passa um alquinho. Tem que fazer higiene. Uma higiene. Mas a gente tem essa preocupação também já de não entregar para a própria pessoa que vai fazer higiene. Mas agora a senhora me deu um alerta. É um alerta, não é bom. E claro, visitar o otorrinolaringologista periodicamente se a pessoa sente que está acumulando, que está sujando mais. Trabalhadores, então, que usam esses dispositivos, e talvez odores? precisem. Ela muda o odor se ela tem algum processo inflamatório? Sim. Aí é um odor mais forte. Pode ficar com um odor mais forte, um odor ruim, quando há um processo infeccioso ali na pele do conduto auditivo, sim. E que pode passar para dentro internamente e causar uma lesão grave, se não tratado, né? Pode, com certeza. Tem que... Quando sentir qualquer anormalidade, procurar o médico otorrinolaringologista. Até mesmo para fazer limpeza, porque alguns ouvidos não conseguem dar conta desta autolimpeza. E tem pessoas que de fato acumulam e eventualmente precisam limpar. Então, nós já falamos sobre todos os principais perigos. Qual outro destaque a senhora daria que também é nocivo para a nossa audição? Bom, eu acho que as principais são essas questões, mas acho que dentro da ideia do Dia do Surdo hoje, a gente sempre ter em mente que além da inclusão social do surdo, que eu acho que é a grande razão de existir esse dia, né, mundial do surdo, a gente tem que realmente ter o foco na prevenção. E uma das mudanças grandes que a gente teve em termos de tratamento e prevenção da surdez é o diagnóstico precoce da perda de audição nas crianças. Com
com a presença da triagem auditiva neonatal obrigatória, que desde em 2010 no Brasil é obrigatório fazer o teste da orelhinha em todos os recém-nascidos nas maternidades brasileiras. Porque se há uma deficiência auditiva, principalmente as de grau severo, profundo, a gente tem que fazer um tratamento, uma reabilitação precoce para que não haja comprometimento do desenvolvimento da linguagem nessa criança e para que ela, reabilitada, então, realizando o tratamento com o uso de próteses auditivas, implantes cocleares, tecnologias que existem hoje para tratar a surdez e para a gente cada vez menos no mundo ter que lidar com a questão da comunicação simplesmente por sinais, que acaba sendo uma alternativa para quem realmente tem a surdez severa profunda, né? O Alexandre Preto está dizendo: doutora Daniela, parabéns pela entrevista. Paula Blanco, bons esclarecimentos sobre os chinchilas, a entrevista que a Lilian fez. Sim. E o Caio Garbelotto, boa tarde, Forcolém. Também Rosângela da Silva, boa tarde, meu amigo. Leonildo Arruda também está ligado pelo nosso Facebook. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos, foram ótimos. Obrigada. Acho que principalmente essa questão da cera aí da... Tem que tomar cuidado. Tomar todos os cuidados. Procurar o médico para limpar, não fica limpando em casa. É verdade. É pior. Vamos para a nossa redação, que a Lilian tem informações, tem notícias. Forcolém, um ônibus de excursão foi assaltado nessa madrugada. Tivemos um problema lá. Eu agradeço mais uma vez a doutora Daniela. A Lilian já vai voltar assim que nós restabelecermos nosso sinal lá na redação. Ela que fez uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira dos Chinchila, bichinho pequenininho, coisa mais querida, né? Mas eu achei lindo, mas se eu botar lá em casa, os cachorros vou contar só os pelinhos e algum deles com um rabinho de, né? Porque são os bichinhos muito delicados. Os meus cachorros não estão acostumados. Os meus cachorros, viu, Cris? Eles não estão acostumados. Então, vamos ao comercial e a gente volta em seguida. Faltando 23 minutos para 1, Rio Grande em Movimento está de volta. E agora... Verdades da bola. La verdade é la pelota. Ribeiro Neto. Tô eu aqui, gente. Tudo bem? O negócio é o seguinte, eu fiz duas questões para quem tá acompanhando o programa inteiro, mas se você tá chegando agora, seja bem-vindo, entendeu? Seja onde você estiver, vamos falar as verdades da bola. E o negócio é o seguinte, eu propus duas questões, tá? Do Internacional, se o D'Alessandro vai pro jogo no lugar do Patrick ou não. Mas calma, vamos falar primeiro desse Kahneman, que é um monstro. É um monstro. Joga demais e vai para a seleção argentina, né? Vai desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras também. Pois então, antes de fazer uma questão muito pertinente, vamos acompanhar a matéria a respeito do zagueiro argentino. Toca aí. A ordem no Grêmio é não desmerecer o Tucumã. Ainda não está nada garantido. Opa, travou? Deixa pra mim. Eu vou dizer pra você o seguinte, o Kahneman, tá? O que o Kahneman quer? O Kahneman quer competitividade, aliás, ele é o rei da competitividade. Esse cara aí, eu vou dizer pra vocês, eu ano passado, é uma opinião muito pessoal, entendeu? Pra mim ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro ano passado, tá? O melhor, mais até que o Jeromito, mais do que outros tantos aí, tá? E justamente está convocado para a seleção argentina. Uma pena que nós temos esse problema com a data FIFA, e aí, evidentemente, né, o Grêmio fica prejudicado, e muito prejudicado, porque não vai contar simplesmente do jogo contra o Palmeiras. É só contra o Palmeiras, entendeu? Agora, a pergunta que eu fiz para vocês é a seguinte, tá? Depois, se der tempo, a gente roda a matéria do Kahneman. Se você não der tempo, não tem problema, roda no Virando o Jogo a seguir, no programa do Rogério Amaral. Aqui, ó, gente... Vocês notaram que o Kahneman tem cartão amarelo na Taça Libertadores da América, né? Notaram, né? O jogo contra o Tucumã é decisivo? Claro que é. Ah, mas o Grêmio tem uma baita de uma vantagem. Ganhou de 2-0 lá. Tá, mas e aí? Tem garantido? Não tem, né? Agora, e o risco do Kahneman receber um cartão? Vem aqui, vem pra mim, vem. E o risco do Kahneman receber um cartão e ficar fora de um eventual semifinal ou contra River Plate ou contra Independiente. Aí uma tragédia. Tragédia!
aí é uma tragédia. Então, a pergunta que eu faço para vocês, meus amigos, será que o Renato não deveria poupar o Kahneman desse jogo contra a equipe do Tucumã? Deixa no banco de reservas por uma eventualidade, para não ter o risco de tomar um cartão. É o que eu faria, né? Tudo bem, se contra o Fluminense a ideia é preservar, menos o Michael que está fora por suspensão, então não põe o Kahneman para jogar contra o Fluminense. Mantém a convicção. Agora, eu diria para vocês o seguinte aqui, ó. Eu deixaria o Kahneman no banco de reservas, porque o Grêmio tem que administrar a vantagem. Tá garantido? Não tá garantido, tá? Agora, não dá para ficar sem o Kahneman na semifinal da Libertadores da América, né? Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, já vou falar do Internacional. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe, eu fui um cara que bati muito nessa história de time totalmente reserva, tá? Sério mesmo, para mim é uma demasia. Agora, eu tenho que respeitar o contexto. Qual é o contexto do Grêmio? Todos os jogadores do Grêmio se machucaram. Talvez por isso tenha dado crise no departamento médico. Mas todos se machucaram. Todos. Menos o Bruxo. Menos o Bruxo. O Bruxo não se machuca. O Cícero não se machuca. Mas ele tem sido importante. Tenho que reconhecer. Então, o que acontece, meus amigos? Marcelo Mendonça, Nestor Ribeiro, que estão aqui com a gente, né? Pessoal das Verdades da Bola. Eu diria o seguinte para vocês. Agora não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Era óbvio que o Fluminense não ia querer antecipar o jogo, gente. Agora, o Fluminense também é uma grande draga. Vamos combinar. E o Grêmio pode repetir o Internacional e tocar em Fluminense com bola para dentro do gol. Com o PP, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre. Então é isso, com o Leonardo Gomes. De qualquer maneira, eu acho que não há o que fazer. Infelizmente, essa é a realidade do Campeonato Brasileiro. Se não ganhar do Fluminense, vale o que eu falei para o jogo contra o Ceará. Aí o Grêmio vai lutar por uma vaga, talvez a vaga direta, para a próxima Libertadores da América. E tem que se preocupar com isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas semifinais da Libertadores da América. Tá certo? E o Internacional, hein? E o Internacional? Meu Inter. O teu Inter, foi também? É isso aí. Tá. Vem cá, tu dá a tua opinião antes dos nossos telespectadores e os nossos seguidores aí nas todas as redes sociais para o mundo. Tu colocaria o D'Alessandro na vaga do Patrick? Tu colocaria o Camilo ou o Rossi, um outro atacante? Tu tem que ganhar da Vitória. Eu começaria com o Camilo. O que tu vai dizendo virando o jogo daqui a pouco? Eu começaria com o Camilo. Eu acho que o D'Alessandro tranca muito o time. Aí é que está. Mas tem cérebro. Bom, quais são as virtudes do D'Alessandro? Quais são? Experiência, o cara epidérmico, atitude, liderança, tudo isso é verdade. Mas uma bola parada, qualificada. Ele puxa tudo só pra ele daí, né? Só que, se o Odair respeitar o que está fazendo, que é o seu padrão de jogo, que é saída rápida em velocidade, transição veloz, o D'Alessandro não é homem para iniciar a partida. Eu não sou fã do Camilo, confesso para vocês, mas ainda assim, se tiver que botar um jogador com essa característica, ele tem uma transição mais rápida que o D'Alessandro. Sim. Se perguntasse para mim, alô, Dair, se perguntar para mim, eu colocaria o Rossi. Porque o Carpegiani, que conhece muito bem o Internacional, vem e tá num desespero danado, tá numa draga danada, vem fazer Copa do Mundo, vai botar todo mundo atrás da linha da bola. Então tu tem que abrir. Mas ele não o tem jogo. que ganhar? Ele não tem que ganhar hoje, o Carpegiani? Mas se ele vier para ganhar, ele perde. Ele tem que jogar por uma bola. Aliás, o que nós estamos mais acostumados hoje no futebol brasileiro são times que jogam por uma bola. Um golzinho só. Inclusive alguns que estão na frente. Aliás, o Inter, de vez em quando, o Inter também joga por uma bola. Tá? Então, o Vitória vem para fazer isso aí, vai jogar por uma bola. Então, meus amigos, eu colocaria, primeiro lugar, respeitaria o padrão de jogo do Internacional. Tá? Respeitaria. E em respeitando o padrão, eu manteria o máximo possível o equilíbrio da equipe. Que neste caso não seria com a inclusão do D'Alessandro. Eu sei que o D'Alessandro é ídolo, eu sei que muito torcedor quer que o D'Alessandro entre e tal. Mas não pode viver só disso, não pode viver de carteirada, né? Tem que viver de futebol e conjunto. É isso aí. O Inter tem mais conjunto hoje e não pode ficar dependendo de um jogador só. Tá bem? Valeu. E aos meus seguidores, daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, tem live lá no Facebook, Ribeiro Neto e as Verdades da Bola. Tá bem, gente?
Valeu, Ribeiro. Tamo junto, viu, Forcolém? É nóis. Forcolém, eu tô louco pra te incomodar mais aqui no programa, cara. Vamos se incomodar. Eu vou dizer o seguinte, eu aprendi que o Forcolém é bom pra caramba, dando chinelada, entendeu? Tu é bom, cobrando dos caras, entendeu? E eu tenho tanta coisa para dizer, né? Entendeu? Que esses caras estão fazendo aí. Nós estamos num período eleitoral um pouquinho mais complicado agora. Tá? Mas depois Mas eu vou dizer uma coisa para você, ó. Tá preso aqui, ó. Tá preso aqui, ó. Mas tem coisa que nós podemos falar, por exemplo, eu vou ficar batendo aqui nesses buracos que a gente enfrenta para chegar até a Tu sabe que aqui. a Lua tem menos crateras que essa rua aqui. A Rua Paraíba. Não há dúvida nenhuma. Entre a Voluntários e a Farrapos é o caos. Vamos para o break. Até mais, valeu. Já voltamos. Rio Grande Movimento está de volta e agora nós vamos direto para a nossa redação, onde está Lilian Abelin, que tem notícias. Lilian. Forcolém, um ônibus de excursão foi assaltado nesta madrugada e os passageiros e o motorista foram trancados no bagageiro do veículo na BR-158 em Panambi. O ônibus da empresa Bernatur saiu de Santa Maria, na região central, com passageiros que fariam compras no Paraguai. Lá em Cruz Alta, 3 homens embarcaram no coletivo na rodoviária de Cruz Alta e mais adiante levantaram dentro do ônibus e anunciaram o assalto. Eles estavam armados com revólver, pistola, renderam o motorista e os passageiros e à frente do veículo estava uma caminhonete com outros integrantes da quadrilha que acabaram indicando o caminho por onde o ônibus devia seguir. O ônibus atolou em uma lavoura. E, nesse momento, os bandidos recolheram o dinheiro, pertences das vítimas e trancaram as 40 pessoas dentro do bagageiro do veículo e fugiram. Uma pessoa que passava pelo local avistou a ação e avisou a polícia, que então conseguiu fazer o resgate de todos. A polícia de Panambi, a princípio, está à frente dessas investigações nesse momento. Outra notícia é que ainda há consumidores sem energia elétrica no estado devido ao temporal de domingo. 7.500 pontos seguem sem luz. São áreas da cobertura da CE, principalmente na área rural de Pelotas, no sul do estado, e a companhia prevê a normalização até o final do dia. Também foi concluída a instalação de vigas nos pilares da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Então, a Freeway foi liberada entre os quilômetros 94 e 95. A Freeway que passou por vários bloqueios parciais e totais desde agosto, mas a via paralela à Freeway, apesar do término dessas obras, a Rua João Moreira Maciel seguirá interrompida até dezembro. Outra notícia, Forcolém, é que tivemos mais um protesto nessa manhã dos funcionários terceirizados que trabalham na manutenção das redes pluviais de Porto Alegre. Protestaram de novo por falta de pagamento dos salários. Eles bloquearam a Avenida Sertório, na Zona Norte, no sentido bairro Centro. Eles que paralisam os trabalhos desde a semana passada, reivindicando também cesta básica e vale transporte. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da capital afirma que o atraso nos pagamentos é responsabilidade da empresa FF Marasquim. E, segundo a pasta, o repasse dos valores depende da entrega de documentos por parte da empresa, um impasse aí que está, então, entre a prefeitura e essa empresa. E a gente teve aí no final de semana, né? No sábado tivemos um lindo dia com a chegada da primavera e depois já entrou a chuva. E o pessoal aí, quando entra uma nova estação, fica cheio de dúvidas, né? A gente vai ver agora na reportagem um pouquinho da previsão do tempo, de como vai ser o tempo nessa estação e um pouco mais sobre as alergias que muita gente sofre nessa época do ano. Vamos assistir. A estação das cores, da alegria, das flores. Aos poucos, elas desabrocham nas árvores e colorem as ruas da cidade. Algumas fazem mistério e demoram para aparecer. Outras são tímidas e nascem aos poucos. E tem aquelas que querem mostrar que já chegaram para ficar. O inverno dá tchau e as boas-vindas agora é para a primavera.
E depois de um inverno longo e rigoroso, que há um bom tempo o gaúcho não via, vem a primavera para tirar todo mundo de dentro de casa e enfeitar a cidade. Afinal, a estação que é das flores também é das cores. O sábado deste fim de semana marcou o começo da primavera, estação que é a preferida desse trio, a Isa, a Júlia e a Lu. As amigas aproveitaram para se refrescar embaixo das árvores floridas da Redenção para colocar o papo em dia e curtir o clima. Então, gurias, para vocês, a primavera é a estação mais favorita? E por quê? Eu quero saber. Bom, pra mim porque começa a dar aquele start, assim, no calor, não só no verão, mas mais no calor e nos dias bonitos mesmo. E não é tão quente, nem tão frio, então é bom. É realmente aproveitar o lado livre, assim, né? O lado da rua e tudo mais. Primeiro que meu aniversário, né? Na primavera. Mas é por causa do tempo mesmo. Dá vontade de sair de casa. Não fica aquela chuva, quando sai de casa vê o sol. O período da estação também é marcado pelo aumento das chuvas. Em decorrência do El Niño, fenômeno atmosférico característico do Oceano Pacífico, o clima e as condições de chuvas podem ser afetados. É comum nos meses de outubro, novembro e dezembro chover ao total 200 milímetros no estado. Esse ano a previsão é que seja um aumento de 85 milímetros sobre essa média. Então a gente vai ter acumulados em torno de 280 a 300 milímetros em algumas regiões. Mas daqui em direção a dezembro, a gente tem mínimas em torno dos 20 graus e as máximas em torno já dos 28, 30 graus em todo o estado. E nem tudo são flores. Algumas irritações alérgicas são comuns neste período, devido à produção natural da polinização. As mudanças atmosféricas e nessa época de primavera aumentam algumas partículas, aumentam os pólens, aumentam substâncias químicas oriundas dos vegetais, das flores, né? Isso está na nossa atmosfera e nós estamos tendo contato. Para quem sofre com as rinites, sinusites e outras famosas ites que costumam aflorar junto com as flores neste período, o pneumologista dá uma dica importante que pode aliviar a irritação. Limpeza nasal com solução fisiológica, que é uma higienização da mucosa nasal muito importante para quem tem alergia, e isso nessa época deve ser cuidado com mais jeito, né? Dica anotada. Clima bom para sair de casa. Agora basta aproveitar a estação mais colorida do ano. É isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. O programa está chegando ao final. A gente volta amanhã. Tchau, tchau, Forcolém. Amanhã mais notícias. Isso aí, Lilian. Obrigado pelas notícias. Obrigado pela entrevista aqui também. Amanhã nós voltamos e o doutor deu umas dicas bem importantes, né? Quem tem rinite sabe, né? O sofrimento. Usando aquele sorinho fisiológico, fazendo aquela limpeza de manhã ajuda bastante também antes de dormir. Vamos ficando por aqui, vem aí o Virando o Jogo. Lá estarei também, hoje na bancada. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Obrigado pela audiência, obrigado pela amizade. Beijo, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.